isso aqui não é um programa que a gente está pedindo voto, isso aqui não é campanha política, né? No meu canal, a gente gosta de explorar a vida das pessoas, o lado pessoal, né? Hoje a gente está aqui num cenário aqui, né, político na minha cidade aqui, estamos entrevistando alguns candidatos aí, e todos, inclusive, né, candidatos a vereador, prefeito, estão convidados para o canal, né? Deixando isso bem claro aí pro pessoal. Espartanos, bom dia pessoal, excelente dia para vocês. Pessoal, mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal aí, manda aquela bicuda espartana no like aí. E claro, compartilha esse vídeo aí para quem gosta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento profissional. Esse é meu canal, busca evolução aqui. E claro, estamos aqui agora, chegando perto agora das eleições. Tá agora domingo aí, já é eleição. E aqui a gente está encerrando a nossa série. Aliás, encerrando não, na verdade o período eleitoral está acabando, né? Mas a gente pretende ainda continuar entrevistando outros candidatos e conhecendo a história desses candidatos, né? E hoje, pessoal, é um momento muito feliz aqui, porque eu estou tendo a honra de entrevistar um vereador aqui, top de linha aqui, que é o Dr. Edson, um dos caras mais técnicos, intelectuais, né, e analíticos lá da Câmara aqui Municipal de Itabiri. Dr. Edson, bom dia, é uma honra, cara. Bom dia, Flávio, bom dia todos os espartanos, é um prazer. É um prazer hoje poder fazer esse bate-papo aqui com o Flávio, contar um pouquinho da minha vida, contar um pouquinho da minha história. Algumas pessoas me conhecem, né, como o Dr. Edson, mas hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como que surgiu o Dr. Edson, quais são as minhas ações aqui na cidade. Vai ser um prazer poder dividir com todos os nossos amigos aqui, telespectadores, um pouquinho da nossa experiência. Isso aí, doutor, e aí a gente quer saber, o povo quer saber. Quem é o Dr. Edson, um lado um pouco, fala de você, um lado pessoal, o pessoal quer saber, o Dr. Edson é casado, tem família, de onde que ele veio, as raízes dele, né? E claro, fala também um pouco da sua formação, que é interessante o pessoal saber da sua formação, e claro, pode ficar à vontade também, né, para divulgar seus negócios, se você tiver outros negócios também. Sou advogado aqui na cidade, tenho formação em Direito, tenho também pós-graduação em Direito Público pela Milton Campos, depois fiz uma outra pós-graduação em Gestão Pública, depois fiz mestrado também na Milton Campus sobre essa área de administração pública. Show demais. Então nessa área aí de Direito Público, administração pública, estou bem atuante, estou bem atualizado relacionado a isso. Tudo a ver com o seu trabalho, né, de vereador, tudo a ver. Tudo a ver, e isso contribui para que a gente possa lá na Câmara analisar os projetos e também votar de forma favorável para a população. Todos os projetos que são votados lá na Câmara impactam diretamente a vida de todos os cidadãos. Então nada melhor que a gente ter o conhecimento jurídico, ter o conhecimento técnico, ser especializado, para a gente poder tanto criar boas leis para a população, quanto também aprovar leis que vão beneficiar toda a coletividade. Então tenho 45 anos, sou casado com a Janaína desde 2003, sou pai da Júlia, uma adolescente de 16 anos, que também adora podcast, adora internet. Show. Então, para mim é uma honra poder participar e ter esse bate-papo aqui com vocês nessa manhã. Então, um pouquinho da minha história. Vim para Itabirito aos 19 anos, com um propósito de vida, né, de auxiliar no trabalho missionário, né, de uma instituição religiosa, e daqui permaneci, daqui constituir família, daqui construir as minhas raízes, construir a minha história, toda a minha identificação de vida, eu deixo aqui com a cidade de Itabirito. Minha identificação toda é aqui na cidade de Itabirito. Doutor Edson, show demais. E no caso, na área de advocacia, você atua hoje em dia, além do trabalho de vereador ou não? Atuo, sou um advogado atuante aqui na cidade, tenho meu escritório já consolidado desde 2013 aqui na cidade. Então, continuo exercendo as duas funções. A advocacia, que é o meu principal ramo, a minha principal atividade, o meu ganha-pão, porque eu entendo que a política, enquanto as pessoas quiserem e confiarem para que a gente possa estar representando elas na Câmara Municipal ou em algum cargo, né, seja legislativo ou no executivo, sim. Ótimo. Mas a minha vida profissional ela tem que continuar, porque eu sei que a política, mais cedo ou mais tarde, vai terminar para todo mundo. Por mais que a gente faça, né, um bom trabalho, um bom mandato, a gente tem consciência disso. Se vai chegar um momento que a população vai querer novas opções, novas escolhas, e aí a gente não pode abandonar a nossa vida profissional em detrimento da política. É um erro que muitas pessoas acabam cometendo, como se a política fosse
uma profissão de vida. Como se fosse profissão, né? E a política tem que ser utilizada como vocação e também como uma forma da gente contribuir com a nossa sociedade, representar as pessoas de forma independente, de forma honesta, de forma correta, mas a nossa profissão ela precisa continuar paralelamente. Então tem o meu escritório, né, que atualmente está na Rua Brasil, até fazer a divulgação. Pode aqui. fazer, inclusive, pessoal, vai estar todos aqui abaixo no texto do vídeo, vai estar os contatos aqui do Dr. Edson, o escritório dele, né? Você tem alguma especialidade na área ou é advocacia geral? Eu estou advogando atualmente, né, na área civil. O meu escritório hoje fica na Rua Brasil, número 53, no bairro de Lourdes, tá bom? Então já aproveitar aqui a oportunidade para fazer a propaganda aqui. Claro, você que tiver alguma demanda, ó, pessoal, o advogado top de linha aqui, totalmente, né? O cara é show demais, né? E é legal você falar também dessa missão da instituição religiosa. Qual que é isso? Pode também falar um pouco sobre isso? Então, eu venho, né, de uma família cristã. Desde o meu nascimento eu já tenho laços, né, cristãos. Minha família toda foi criada, né, e orientada, né, segundo os preceitos cristãos. E aí eu venho também, né, nessa linhagem. Aos 13 anos eu tomo a decisão, né, de começar mesmo uma vida com Deus, né, uma vida cristã. Tomo a minha decisão e a partir dali eu começo mesmo a minha trajetória, né, seguindo a Deus. Um missionário mesmo. Como um colaborador, né, um colaborador, um auxiliar, um obreiro, né, cada religião, cada igreja usa um nome diferente. Falou, né? Certo, seremos julgados pelas nossas obras, né? Um obreiro de Jesus Cristo, aí, um instrumento de Deus, né? Sim, então o cargo, né, que eu tenho na igreja é de obreiro, que é uma pessoa que ajuda nos trabalhos evangelísticos. E sempre fiz isso, né, desde os meus 13 anos que eu tomei essa decisão, sempre fiz isso auxiliando, ajudando. Então venho para Itabirito aos 19, né, com esse propósito, e com 45 continuo aí na mesma missão, ajudando as pessoas, fazendo trabalhos sociais, né, orientando as pessoas que às vezes precisam, né, de um apoio, de uma direção, né, em suas vidas. Então esse tem sido o nosso trabalho, fora da parte profissional, fora da parte política, a maneira que eu tenho de agradecer a Deus aquilo que Ele fez na minha vida, os talentos que Ele te deu, né, e você transbordar isso para as pessoas, né? Exatamente, a gente poder ajudar e poder dividir um pouquinho, né, das experiências que a gente teve ao longo da vida para aquelas pessoas que às vezes estão perdidas, estão sem direção. Então eu vejo isso como uma missão mesmo que Deus Ele me deu e pretendo e vou seguir isso até o último dia da minha vida. Não é algo negociável, não é algo que vai terminar. Meu compromisso com Deus é esse, até o final da minha vida tá sempre nessa missão da gente poder estender a mão para o próximo e auxiliar e ajudar aquelas pessoas que precisam. Então esse é um pouquinho do Dr. Edson, fora da advocacia e fora também da vida política. É uma missão muito bonita, pessoal, e ele falou uma coisa aqui muito certa. Tem muita gente boa, mas que às vezes precisa de um direcionamento, às vezes precisa realmente de alguém para colocar ali no caminho. E é tão bom quando a gente tem essas pessoas, né, que são instrumentos, literalmente ferramentas de Deus aí, né, para dar uma direção para a vida da pessoa, porque são vários problemas aqui. Meu canal fala de muitos problemas da vida moderna, né? Então são problemas com alcoolismo, às vezes é problema de relacionamento, de famílias, né? Então é muito bom quando você tem esse amparo assim e tem essa instrução também para poder direcionar, né? E hoje, Flávio, e todos que estão acompanhando aqui, é muito comum, é muito normal as pessoas, né, os jovens virem de famílias, né, destruídas, de casais, né, separados, de famílias que tiveram problema, como você falou, de alcoolismo, de droga, de tudo. E muitas pessoas ficam sem direção, sem saber o que fazer. Muitos jovens crescem revoltados pelo fato, né, de vir de um casamento que terminou. Então, a espiritualidade, a religião, ela tem um papel muito importante de estar auxiliando, de orientar, de ser um apoio para essas pessoas, uma base para isso. E o que a gente vê hoje nessa sociedade moderna é a destruição, né, desses valores cristãos, o destruição da família, né? Destruição da família, enfraquecimento, né, da religião, da igreja. Até do casal mesmo, homem e mulher, né? Botando a mulher, às vezes, porque o pessoal fala de submissão da mulher, né? Que tem muita igreja, eu sou da igreja também protestante evangélica, aí eles acham um absurdo falar, submissão. Mas não é essa submissão, é no sentido, olha, existe uma relação, uma hierarquia,
homem, mulher, respeito. Às vezes a gente tá vendo agora um movimento aí de feminista e tal, que quer degradar a família, quer degradar o homem, assim, né? Sim, e a gente entende, né, Flávio, que tudo tem que ter uma disciplina. Então, tanto a família tem que ter disciplina, e é o que acontecia antigamente, né, as famílias uma base que já deu certo, né? Tinham base, as famílias se reuniam, né, ao redor da mesa para conversar, tinham respeito com o pai, e ao longo dos anos isso foi se perdendo. Então hoje a gente vê uma juventude sem rumo, sem foco, sem saber o que fazer da vida, e acaba que as igrejas, a religião, ela acaba tendo um papel importante para orientar as pessoas, para dar uma direção, para ensinar talvez aquilo que não foi ensinado dentro de casa. Às vezes a ausência de um pai, a ausência do pai faz todo sentido, né, no crescimento aí do jovem, da criança, masculino, né? Então a igreja, a religião acaba tendo esse papel de auxiliar. Então a gente precisa, né, de voltar a fortalecer essas instituições tão importantes para que a gente tenha, né, famílias estruturadas, e tendo famílias estruturadas, a gente vai ter pessoas também, bons cidadãos, a gente vai ter pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas que vão trabalhar pensando sempre no coletivo e não só no individual. A sociedade vai ser muito melhor, né? Os casos de principalmente segurança pública vão reduzir a incidência de crimes, serão pessoas, né, mais esclarecidas, né, com certeza. E a gente vê que uma base forte, ela é forte para a sociedade no geral, né? E como eu falei, tem muita gente boa, tem muito menino novo, igual você falou da geração de jovens, muito menino inteligente, né? Muito menino aí que sabe, pega em celular, já sabe, mas não tem um foco, não tem uma direção, né? Então é muito bom ter isso. E aí eu vou contar um pouquinho, né, da minha trajetória. É o que eu ia te perguntar mesmo, pode mandar. Pode mandar bala, vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu passei por várias fases da minha vida, mas sempre focado e sempre sabendo aonde eu gostaria de chegar na minha vida. Tive os problemas familiares, né, e a igreja me ajudou a ter esse centro, né, Deus na frente ali da minha vida, então teve esse ponto importante, né, esse marco na minha vida. Então tiveram os problemas familiares e que poderia, né, me desvirtuar, mas com a graça de Deus a gente conseguiu se reencontrar. E aí começa a minha trajetória, né, de lutar, de trabalhar, de ter uma vida melhor. E aqui, aí falando um pouquinho aqui da minha vida profissional, comecei trabalhando aqui na cidade, em Itabirito, numa borracharia lá, no OK Pneus. É mesmo? Com meu amigo Eustáquio Bonanza. Um abraço, viu, Bonanza? Bacana você honrar isso aí, cara. Que me deu a oportunidade. Primeira oportunidade aqui de trabalhar aqui na cidade foi na borracharia. Começou de baixo mesmo, né? Tinha uma loja lá de pneus, né? E fazia alinhamento, balanceamento e tudo. E aí comecei lá, aprendendo, né, a trocar pneu, a fazer quando eu falo de baixo é porque é debaixo do carro, literalmente mesmo. E aquilo foi uma experiência muito positiva, né, para começar a minha trajetória profissional. E ali, né, nessa primeira oportunidade de trabalhar aqui na cidade, no comércio, né, entendi que eu precisava melhorar, que eu precisava crescer profissionalmente, se capacitar. Eu tinha, né, esse desejo, né, de não continuar minha vida inteira ali, né, no comércio, mas que eu tinha sonhos maiores. Então ali comecei a estudar, fazer curso técnico na época aqui, né, no Cefet, comecei a fazer mineração. Saio lá do Bonanza, do OK Pneus, passo a trabalhar na prefeitura, trabalhei na prefeitura de Itabirito como motorista de ambulância, na UPA. Então, olha, um período lá. Essa ninguém sabia, hein? Essa foi curiosidade mesmo, essa aí. O pessoal lá antigo me conhece lá, trabalhava lá como motorista de ambulância. Começo a fazer, nesse período aí, a faculdade de Direito. Depois, consigo uma oportunidade, vou trabalhar na Vale. Então, trabalhei na Vale por um bom período da minha vida como operador de equipamentos. Agradeço demais, né, pelas oportunidades, que a Vale foi, né, uma porta que se abriu na minha vida, que eu consegui terminar a minha faculdade, que eu consegui colocar minha vida econômica em ordem, em dia, e com o objetivo, né, de estudar, de terminar a minha faculdade de Direito, meu foco ali voltado em cima disso. Então, na época, né, trocava turno,
0 hora, e a galera aí que tá ouvindo aí sabe, né? Plantão da hora, você não dorme direito, é uma vida muito louca, né? O quanto é penoso, né, para quem tá lá, mas consegui passar por essa etapa, formei com louvor. Amém. E logo após, né, terminei a faculdade de Direito, já comecei a pós-graduação lá na Milton Campos. Não para, né? Não para. Sobre essa questão de direito público, que é uma das áreas que eu sou fascinado, que eu né, sempre gostei na faculdade, então já logo ingressei na pós-graduação nessa área de gestão pública. Depois fiz outra pós-graduação, depois fiz o mestrado também lá na Milton Campos. Então quem vê hoje, o doutor Edson e tal, advogado, comecei lá atrás, comecei lá de baixo, como todo mundo. Demais, como jovem aí que tem o sonho, né, de vencer, de prosperar, de ter uma carreira, uma profissão. Você é um exemplo de sucesso mesmo. E o que eu quero deixar de recado, né, para todo mundo que está acompanhando é isso, que a nossa vida, nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Há o período que a gente vai sacrificar, que são períodos, né, difíceis, são períodos que a gente vai plantar, mas se a gente permanecer, se a gente perseverar, se a gente for resiliente, a gente vai conseguir colher os frutos lá na frente. Com certeza. Então, depois de tudo isso, a gente vem para a política, né? Sou convidado pelas pessoas que a gente sempre atendeu, sempre trabalhou para candidatar, para entrar na política, e essas pessoas acabaram, né, me ajudando, fazendo a minha primeira campanha lá atrás, quando ninguém nem me conhecia aqui na cidade, e a gente foi eleito, né, primeiro mandato, 584 votos aí no primeiro mandato. Depois vem a reeleição. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, você já tinha intenção também da área política ou aconteceu simplesmente, as pessoas começaram a falar com você, olha, doutor Edson, eu acho que você tem capacidade, vai lá, como é que foi? Então, na verdade eu não tinha pretensão política, minha pretensão era profissional. Sim. Só que, pelo fato da gente sempre ajudar as pessoas, elas foram essa... Já era um vereador sem ser, né? Já era um vereador, já fazia trabalho social, né, desde os 13 anos, como eu falei aqui. Então, as próprias pessoas que estavam ali envolvidas falaram, doutor Edson, você tem que ser o nosso representante, você tem que nos representar, você já está com a gente aqui, você já nos ajuda, você está sempre conosco aqui, você tem que nos representar. E naquele primeiro momento, né, eu falei, mas entrar na política é algo bem delicado, é algo bem complicado, não é só quero ser político e tudo, para ganhar uma eleição. São vários fatores que tem que não depende do seu próprio braço, depende do carisma, depende de gostar da população, de realmente ter empatia, né, como você ajudava as pessoas, né? E as pessoas têm que acreditar que você vai estar lá para representá-las de verdade. Então, depois desse pedido, né, na verdade, essa convocação, foi intimado. Eu coloquei o meu nome à disposição, as pessoas me ajudaram, levaram o meu nome. Na segunda, da mesma forma, nessa terceira, do mesmo jeito. Então, as pessoas falam muito do Dr. Edson, levam o nome do Dr. Edson, vocês têm que conhecer o Dr. Edson, vocês têm que conhecer o Dr. Edson, quem não conhece tem que conhecer ele pessoalmente, mas são aquelas pessoas que já convivem comigo, que já me conhecem antes da política, que já me conhecem lá de trás, e sabem que a gente é a mesma pessoa de sempre, Sim. E que a gente está aqui com essa missão, da gente servir o próximo, seja na nossa vida profissional, vida espiritual, seja na política, a gente tem que servir o próximo. Deus colocou a gente aqui nesse mundo com uma missão, com um propósito, e é isso que eu acredito, é isso que eu creio, é isso que eu faço aí ao longo aí de todos esses anos aí da minha vida, desde lá atrás até agora, a gente tem aí essa missão. E doutor Edson, você falou duas coisas, achei pessoal muito importante que ele falou aqui. Primeiro, você se manter quem você porque eu vejo assim, a gente tem que ser flexível na vida. Hoje a adaptação é uma coisa que a gente tem que ter, porque as coisas estão mudando muito rápido, inteligência artificial, hoje a vida está uma correria que a gente tem que rapidamente se adaptar, mas na questão dos valores, na questão, né, da sua essência, você é o mesmo desde sempre. E isso, Flávio, a gente não pode negociar. É cláusula pétrea, né? Cláusula pétrea. A Constituição são as cláusulas pétreas. Na vida, né, do cristão, isso não pode ser negociado. Nossos princípios, nossos valores, a nossa fé, nosso caráter, isso aí a gente não pode mudar. A gente tem que mudar para melhor, analisar o que a gente pode fazer para a gente evoluir, para a gente melhorar, mas nunca para pior, nunca deixar nem o orgulho, nem a soberba, nem a vaidade prevalecer sobre aquilo que a gente é. Então a gente tem que manter a nossa essência. Sim.
melhorar sempre, buscar sempre, né, ser pessoas melhores, poder fazer o melhor, mas não perder os nossos princípios, não negociar os nossos valores. O Dr. Edson não negocia os seus princípios, ele não negocia os seus valores. Show demais. Edson vai continuar aí até o fim, mantendo-se firme aí nesse propósito. E a outra questão que eu ia falar, o segundo ponto, pessoal, que ele dá um exemplo para nós aqui, e que eu acho que é um exemplo não só para a gente aqui que está assistindo isso, é um exemplo para a política. A política precisa de pessoas mais capacitadas, precisa de pessoas mais técnicas, analíticas, pessoas que realmente, olha, porque tem um prefeito que faz um curso de administração, que faz um curso de gestão, que sabe mexer com finanças, que sabe, conhece as leis de forma mais profunda, faz um curso igual você fez de gestão pública. Eu acho que serve melhor à sociedade, né? Porque tem o lado humano, a gente sabe, tem aquele político que é mais social, né? Mas eu acho que tem que ter o outro lado também da capacidade técnica, né? Então, aí falando um pouquinho de Itabirito, né? Itabirito hoje, nós temos aí uma arrecadação próxima de 1 bilhão de reais. Quem decide como vai ser usado esse 1 bilhão são os vereadores. Os vereadores, todo ano, eles votam a lei orçamentária e ali eles decidem quanto que o prefeito vai gastar na saúde, quanto que ele vai gastar na educação, quanto que vai para o SAI, quanto que vai ser destinado para cultura, para assistência social. E é algo muito técnico, muito complexo. Isso é algo técnico, é algo complexo. Então, se a pessoa ela tem, né, uma instrução, se ela é preparada ali para estar pensando e representando isso, ela vai fazer isso com mais clareza, com mais eficiência. Não que os demais não venham não fazer, mas por ser muito técnico, muitos acabam nem querendo entrar nesse detalhe, acabam porque, por só exemplo, chancelando o que vem de cima. Tem projetos de lei que são gigantes, tem que ler várias, né? E você, por ser advogado, já está acostumado, né? Vocês já estão acostumados a ler aqueles parágrafos ali, e eu acompanho as reuniões aqui da Câmara, é muito legal, porque às vezes você acha, ó, gente, vocês não leram isso aqui, ó. Tem uma cláusula aqui que vocês deixaram passar batido. Então, esse conhecimento é fundamental, né? Porque às vezes uma linha que passa batida ali prejudica a sociedade, né? Sim, isso acontece. Então, dependendo, né, da intenção de como vem o projeto, vai ou beneficiar todas as pessoas ou não. E aí depois que é aprovado e aquilo vira lei, todo mundo é obrigado a cumprir. Se a pessoa não cumprir a lei, ela vai ter alguma punição, alguma penalidade. Então é importante sim que no legislativo tenham pessoas comprometidas. É como se você que está aí acompanhando aqui tivesse uma empresa e você vai colocar para gerenciar a sua empresa qualquer pessoa? Não, você vai colocar para gerenciar a sua empresa, o seu negócio, alguém que você confia, alguém que você entende que tenha capacidade para gerir ali o seu negócio. Mesma coisa a vida pública, tanto no cargo executivo quanto no legislativo. As pessoas fazem as escolhas e elas têm que pensar isso. Ora, eu estou delegando aqui a administração da minha cidade, da minha vida num todo, em sociedade, para alguém que vai estar tomando decisões por mim. Ora, às vezes a pessoa é uma pessoa bacana, às vezes é uma pessoa honesta, mas às vezes ela não tem condição de estar ali representando, de estar ali administrando algo tão grande como é uma cidade. Então isso é importante a população pensar sobre isso, porque se a gente melhora o nível tanto dos nossos representantes no executivo quanto no legislativo, o que vai acontecer? Toda a cidade vai crescer, vai evoluir, vão surgir projetos que vão beneficiar a todos, vão ter melhoria em todos os bairros, não vai ter bairro com falta de água como acontece, não vai ter bairro com falta de energia elétrica, de luz, extensão de rede, como acontece. Então tudo isso força com que a cidade cresça. Então é importante aí, ó, a gente está chegando aí pertinho aí do dia, né, das eleições, então é importante que a população faça avaliação, que pense bem mesmo, que avalie não só pelo coração, mas também, né, mentalizando. Técnica, porque, igual você falou, você trabalhou na Vale. Para você entrar na Vale hoje, os requisitos, você tem que ter experiência, você tem que ter um currículo, você tem que ter um diploma, né? E isso é um pouco ignorado na parte política. Mas é muito importante, e muda, igual você falou, muda todo o sistema, muda todo a maturidade de quem está ali na Câmara, a capacidade técnica, intelectual, o nível sobe mesmo, e a sociedade é beneficiada, né? O nível sobe, a sociedade é beneficiada. Aí eu vou falar eu vou dar um exemplo, né, de algumas leis que eu criei lá nesse período. Pode ficar à vontade. Tem uma que eu fiz, que eu peguei exemplo, né, de outras cidades que já estavam funcionando assim, e ela chama orçamento impositivo. Como é que essa lei ela surgiu?
ela surgiu de uma reunião que eu tive ouvindo a população lá no Acuruí. Cheguei lá no Acuruí, devia ter umas 70 pessoas lá que me chamaram para uma reunião, e eles falaram assim, ó, doutor Edson, a gente não tem luz aqui, ó. E aquilo me incomodou, Flávio, mas me incomodou demais, porque eu pensei, poxa vida, cidade tem condição, cidade nossa é uma cidade boa, como que não tem luz para essas pessoas? Como é que não tem extensão de rede aqui? E aí eu assumi um compromisso naquela época com a população e falei, ó, eu vou estudar uma forma de chegar aqui essa extensão de rede aqui para vocês. E ali falei, que é uma função do executivo, seria do executivo. Seria do executivo, né? E a cobrança foi para mim, vereador. Certo. Então, diante disso, eu comecei a avaliar, estudar o que poderia fazer para obrigar o prefeito, e quando eu falo prefeito, é qualquer prefeito, de colocar, de fazer aquela ação, no caso ali no Acuruí e em outras partes da cidade também que acabam acontecendo. E aí já tinha, né, algumas cidades já tinham feito essa lei, onde 1,2 na época do orçamento fica a cargo do vereador fazer a indicação e o prefeito ele é obrigado a cumprir aquilo que o vereador colocou lá na lei orçamentária. 1,2, agora atualizou para 2%. Do vereador, ele faz a indicação na lei orçamentária, o prefeito fica obrigado a cumprir, independente do prefeito. Por isso o nome impositivo. Impositivo. E independente dele gostar ou não daquela localidade, dele gostar ou não daquele vereador, daquele parlamentar, sendo vereador da base ou da oposição, o prefeito que estiver na função, ele é obrigado a executar aquilo. Então, dali surgiu essa lei, dali eu fiz a minha primeira indicação para colocar a extensão de rede lá no Acuruí, e aí várias ruas lá do Acuruí foram beneficiadas através dessa ideia que hoje acontece aqui na cidade. Aí hoje a gente vê várias ações em toda a cidade, tanto na área esportiva, hoje a gente vê aí vários grupos, né, promovendo esporte aqui na cidade, que conseguem manter suas atividades através dessa lei, faz a captação de recursos aí com os vereadores, eles colocam na lei, a prefeitura envia. Automaticamente beneficiou todos os vereadores, né? Todos os vereadores e várias entidades que antigamente, né, não conseguiam realizar um trabalho importante para a cidade, hoje estão fazendo ali, ó, várias ações através disso. Então eu vejo algo assim importante, que eu fico muito feliz quando eu vejo lá, por exemplo, o pessoal de escolinha de futebol. Eu sou parceiro lá da escolinha do Santa Rita. Bacana. Aí a gente vê lá quase 200 crianças. Eu fico tão feliz. E até aquelas que diretamente não recebem ali a minha indicação, mas que outro vereador fez a indicação lá para um grupo de corrida, fez a indicação ali para construção, né, de uma obra aqui na cidade. Eu fico feliz que eu identifico que realmente esse o papel do vereador. Ó, a gente fazer ali as pequenas correções, a gente ajudar a sociedade, a gente ajudar as entidades, e isso ser revertido, isso voltar com benefício para a população, sem ficar refém do prefeito. Porque antes... você deu autonomia para os vereadores com a sua lei, né? Para eles estarem cumprindo uma função mais executiva. Sim, isso. Porque muitos vereadores, inclusive candidatos que vieram aqui, tem muita ideia boa, mas que às vezes não tem essa lei foi uma ponte que agora ele pode executar, né? Foi uma ponte que ele pode executar, 2%, são pequenas correções, senão o vereador vai falar, vou construir um hospital. Ele não vai conseguir construir o hospital, porque 2%, ele não vai conseguir fazer isso. Mas está faltando um equipamento para o hospital, por exemplo, ou para a UPA, por exemplo, e às vezes não é prioridade ali daquele governo comprar um mamógrafo, por exemplo. O vereador fala, não, prefeito, tem que comprar um mamógrafo, tá aqui o recurso. Bacana. E dali, ó, para a gente dar um exemplo aqui, ó, tá construindo uma unidade básica lá nos Portões, e ela está sendo feita por iniciativa dos vereadores. Show demais, hein? Nós reunimos lá, eu reuni com outros colegas, gente... Porque vocês podem juntar a verba, a gente, né, pode juntar... Uma causa maior, né? Quanto que é a unidade básica? 1,5 milhão. Então, beleza, vamos juntar vários aqui para a gente chegar nesse valor, prefeito? Constrói aqui a unidade básica aqui, ó, que é o que está fazendo os Portões. Pro ano que vem, já tem o valor destinado para construir uma lá no Padre Adel, meu sítio, iniciativa dos vereadores. Então, assim, bacana, cara. Isso movimenta a cidade e força o prefeito a fazer aquilo que a comunidade precisa. Porque
os vereadores eles acabam sendo aqueles que têm mais contato com a população. Então, quando ele chega lá na rua, quando ele chega no bairro, a população coloca, ó, aqui na minha rua tá faltando asfalto, aqui tá faltando luz, tá faltando água, tá faltando isso, tá faltando o mais cobrado. E aí, hoje a gente consegue tanto fazer as cobranças para o executivo, para ele fazer as correções, quanto também a gente consegue fazer via orçamento para que isso alcance a população. Então, são situações pontuais e eu fico muito feliz de saber que essa lei funciona aqui na cidade e que hoje tem benefícios aí para muitas entidades, para muitas ações aí. Todo canto da cidade tem ações aí, ó. Tem o dedo do Dr. Edson aí em várias ações. Bacana demais, aqui pessoal, da nossa cidade. Isso é muito legal porque facilitou a vida dos outros vereadores, né? E olha só para você ver, um projeto de lei que praticamente mudou tudo, né? Independente se é situação, oposição, tá usufruindo desse direito aí, né? Sim, sim, e quem ganha com isso é a população. Porque que tem que estar acima disso, né? Que tem que estar acima de qualquer questão política, partidária. Quem ganha a política tem que entender isso. Quem ganha, ganha para governar para todos. Quem assume lá o cargo do executivo, ele não pode governar para aquele que o elegeu, ele tem que pensar no todo. Da mesma forma, o vereador. O vereador foi eleito, então ele tem que pensar no todo. E se for pegar a quantidade, né, de votos que eu tive no Acoruí, eu tive 2 votos no Acoruí. Se eu fosse pensar assim como muitos políticos pensam, 2 votos lá, não vou fazer nada aqui no Acoruí. Não, pelo contrário. Olha pra você ver, tudo partiu dali, né, do Acoruí. Tudo partiu dali. Então, pelo contrário, onde o poder público não está chegando? O que eu posso fazer como parlamentar para que o poder público chegue ali naquela localidade? O que eu posso fazer como parlamentar para as ações do governo chegar nos locais onde as pessoas não estão sendo assistidas? Esse é o papel do vereador. Ele foi eleito, mas ele tem que ter a responsabilidade de administrar, de pensar na cidade como um todo. E é assim que eu faço e conduzo aí a minha vida política aqui na cidade. Claro, e além disso também é um excelente fiscal, né? Porque acaba também olhando o que está sendo feito, o que está sendo feito de errado também. E algumas coisas têm que ser criticadas, têm que ser faladas mesmo, né? É papel do vereador criticar e, de preferência, já apresentar soluções, né? Exatamente. O papel do vereador, né? Essa parte legislativa, que a gente falou aqui um pouquinho. O vereador, ele tem a responsabilidade também de fiscalizar as ações, né, do executivo. Então, aquilo que acontece, né, no poder executivo, ele tem essa responsabilidade de fiscalizar, de fazer as cobranças, fazer as indicações, fazer os requerimentos. Então, é toda uma engrenagem. Ele tem que entender isso, que ele é um poder, ele faz parte de um poder independente, então ele não é subserviente, ele não é funcionário da prefeitura, do prefeito, ele não está ali para representar os interesses do prefeito, não, ele está ali para representar os interesses da população. Então o vereador ele tem que entender isso e ele tem que trabalhar de forma harmônica, de tentar solucionar as questões para que a população um bom negociador também, não né? fique prejudicada. Exatamente, a política é essa arte, né, Flávio? Essa arte, né? Da gente conviver bem com todos. Então, vão ter os momentos ali mais calorosos ali do debate, as cobranças mais calorosas. E se o pessoal pegar aí no meu Instagram, aí tem os momentos ali que a gente faz as cobranças com mais veemência, tem lá os momentos, mas a gente tem que ter um bom relacionamento, um bom diálogo, para a gente fazer uma construção positiva para a população. Porque se a gente brigar por tudo, isso aí não é política. Ou também se a gente concordar com tudo ou discordar de tudo, já fica estranho. Isso também não é política. A política é a gente construir. Ela cresce já nessas diferenças de embates, de ideias, e aí uma ideia ajuda a outra ali, né? Exatamente. E não importa de onde a ideia vem, eu sempre falo isso, não importa de onde a ideia vem. Importa para onde aquela ideia, aonde aquela ideia vai chegar. Então, se você, Flávio, deu uma ideia maravilhosa aqui para a cidade, não importa, a ideia não partiu de mim, mas partiu do Flávio. Pô, bacana, Flávio, vamos lá, vamos apoiar aí a sua ideia, porque isso aí vai beneficiar a população. Então eu penso assim, e assim eu tenho conduzido a minha carreira política aqui na cidade. O que é bom, eu me manifesto favorável, independente de onde veio a ideia, seja do governo, seja da oposição. Não pode ser vaidade, tem que olhar o coletivo, tem que olhar de forma mais ampla, né? E da mesma forma, se é algo que eu não acredito, também pode vir de quem quer que seja, eu me manifesto de maneira contrária. Peço vista. Porque a ideia e o meu posicionamento lá é esse, a gente servir a população, e é a população que eu devo prestar conta ali das minhas ações, dos meus atos. Tá certo, é isso mesmo. A vista mesmo. é pra gente parar o projeto, pra gente analisar, pra gente calma, estudar, né? pra gente saber se aquele projeto realmente
é coerente se e não vem tá correndo demais para provar aquilo ali, né? Tá correndo demais, peraí, dá uma parada aqui, vamos analisar melhor, né? Projetos complexos, vai votar em uma semana? Não pode. Tem que analisar, tem que estudar, tem que parar, pontuar o que isso vai impactar positivamente, o que isso vai impactar negativamente. Então é importante a gente ter esses filtros. Às vezes a gente é até mal interpretado e às vezes tento até jogar nas minhas costas, às vezes quando eu paro um projeto, quando coloco uma emenda, doutor Edson, isso está atrapalhando, não sei o que, não. As minhas votações são votações conscientes, as minhas votações são votações pelo coletivo. Então, se eu tenho dúvida, se eu preciso estudar o projeto ali, eu vou pedir à vista, eu vou fazer as emendas, eu vou analisar, vou estudar. E é assim que a gente conseguiu ali, fazer algumas alterações na lei para beneficiar algumas categorias, né, nessa última reforma administrativa que estariam prejudicadas, e se não fosse a nossa atuação lá na Câmara com as emendas, lá fazendo algumas modificações, algumas categorias iam ficar prejudicadas de fato. Poderia ficar, né, muita gente reclamou, poderia às vezes ficar até pior, né, teve bons pontos positivos, mas não foi tão perfeito assim, né, teve algumas falhas na lei. Sim, e todo projeto, quando ele é apresentado, é o que você colocou, ele tem pontos positivos, porque ele vem, né, de uma cabeça, mas na hora que você abre para outras cabeças avaliarem e discutirem, às vezes quem fez o projeto não enxergou numa outra perspectiva, na hora que vai para o debate, para a avaliação, tem outros pontos que poderiam ser colocados para melhorar o projeto. Sim, e você como vereador, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar de todo mundo ali, dos servidores ali, em todas as categorias e classes, né? Você tem que pensar assim, como é que aquela pessoa pensa, qual aconteceu com ela, né? Exatamente, porque o nosso papel é esse, a gente representar, né, a população. Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? A gente ter essa empatia mesmo, a gente se colocar. Peraí, se eu estivesse ali no lugar dessa categoria, eu gostaria que votasse ali de qualquer forma, eu gostaria de perder direitos que eu adquiri aí ao longo da minha vida. Então essa valoração que a gente tem que fazer ali o tempo todo. Teve um exemplo, né, bem clássico, né, nessa reforma, né, que foram dos agentes comunitários de saúde, a gente combate a endemias, que no projeto a administração queria tirar o 14º salário lá da categoria, queria tirar alguns direitos que eles tinham adquiridos, né, queria demiti-los e tudo, e aí eles me procuraram e aí a gente atuou de forma firme para que a lei fosse alterada e eles tivessem mantidos todos os seus direitos, 14º, que eles tivessem a garantia do emprego deles. Então esse é o nosso papel, esse é o papel, gostem ou não, né, a gente que bom que tem gente assim, né? Que bom. E a gente, né, e eu entendo isso, que muitos não podem se manifestar. Então, às vezes, o servidor ali ele não pode manifestar. Às vezes, o cidadão comum ele não pode manifestar. Mas o parlamentar, o vereador, a lei já dá a ele imunidade para ele falar o que ele precisa falar, para ele fazer as cobranças, os questionamentos. Ele tem essa imunidade pela sua opinião, pelos seus votos. Então, eu entendo dessa forma que eu preciso estar ali e representar, ser a voz daquelas pessoas que não podem falar. É verdade. Às vezes, se ela falar alguma coisa, se reclamar, ela vai ter retaliação, ela vai ter perseguição. Então, eu preciso ser a voz dessas pessoas. Então, todas essas pautas, essas causas que chegam lá para mim, eu manifesto a minha opinião, apresento as soluções, não fico só criticando por criticar, a crítica é essa, mas aqui, a solução a gente pode fazer isso aqui para resolver o problema. Tá aqui, Vamos direto na solução, né? Vamos na solução. Porque se tiver boa vontade, se consegue resolver, né, as situações que acabam surgindo. E na sua função você é muito cobrado, a população cobra demais, né? A gente, principalmente em época de campanha, o que eu já escutei aqui, abastece a minha moto, paga meu boleto, né? Como é que você lidar também com críticas, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma disputa, né? E isso pode acontecer. Como é que você tem um psicológico aí para encarar isso? Então, de forma bem tranquila, porque eu tenho consciência do trabalho que eu faço, então tenho consciência do que eu tento o máximo melhor, acertar, né? Claro que a gente não acerta 100%, a gente, né, tenta acertar o máximo possível, então eu tenho muita tranquilidade mesmo, porque eu sei que em todos os momentos eu faço o meu melhor para a população, que eu estou ali fazendo o meu melhor para representar bem a população. As críticas, elas acontecem, mas aquilo que for construtivo, a gente avalia, a gente vê a necessidade de melhoria e faz os ajustes, as adequações, aquelas críticas que é só para tentar
tirar a motivação, desestabilizar. Entre uma vez sai para o outro, né? Nem leva em consideração. Tá Aquelas certo. que são para construir, ó, você pode melhorar nisso, você pode ser mais presente aqui, você pode ser mais efetivo nisso. Bacana. Eu avalio com todo carinho, porque eu sei que são pessoas que estão falando isso Que bom para me auxiliar, para me ajudar, para pessoas que gostam de mim e que querem me ver crescer cada vez mais. Então essas eu avalio com todo carinho e procuro ajustar e adequar. Aquelas que são só para jogar cal, são só para tentar tirar a motivação, essas eu não levo em consideração. Mas faz parte as críticas, né? Principalmente na vida pública, né? Quem tá na vida pública quer receber crítica. Tá na chuva para se molhar, né? Elogio, tapinha nas costas, não pode estar na vida pública. Mas você falou a coisa certa, você tem sua consciência limpa que você deu o seu melhor, eu acho que isso aí não tem preço, né? Eu acho que a gente dormir com a nossa consciência tranquila, sabendo que a gente fez o máximo, igual você falou também, uma pessoa que às vezes te critica, ela quer o seu bem. Sim. A crítica às vezes serve para te fazer melhor, né? Eu tô vendo sua esposa aqui ajudar aqui, ó, e a família é aquele que sempre tá pontuando, né, e apontando o que a gente pode melhorar, né. É verdade. A sua esposa tá aqui ajudando, aqui, ó, vou ali. A minha também é muito ativa, me ajuda muito, então a gente conversa muito sobre essas questões, ó, aqui pode melhorar, aqui pode fazer melhor, né. Minha filha também, do mesmo jeito. A família tem um papel muito importante, né? Da sinceridade. Na nossa vida, né? Que é um amigo de verdade que chega e fala, né? O inimigo não fala. O inimigo vai dar tudo bem, mas os amigos de verdade falam. Exatamente. A família fala. Fala porque eles querem o nosso bem. Então eles vão pontuar sempre aquilo que a gente precisa estar sempre evoluindo e crescendo. E a vida é assim, é a gente aprender, a gente crescer, a gente desenvolver com o propósito de a gente servir melhor aí a população. Doutor Edson, e aí no caso, as características que você acha que é fundamental aí pro vereador, assim? O vereador não pode faltar. Não pode faltar. Ele precisa, né, de ser uma pessoa íntegra, honesta, ele tem que buscar sempre as melhorias, ele tem que pensar na população, são fatores aí importantes. A parte técnica é importante, às vezes o vereador ele não tem uma parte técnica, ou não teve oportunidade, como eu tive oportunidade, fazer direito, fazer mestrado, tudo, mas ele pode se cercar também de pessoas boas, pessoas técnicas que vão auxiliar. Qualificadas, né? Cada vereador hoje não precisa saber de tudo, né? Mas não precisa, mas cada vereador hoje tem 3 assessores, então ele pode colocar, eu não sou bom nessa parte, ter uma pessoa boa, correta, ao lado dele, que vai dar o suporte para que ele possa representar bem a população, ter uma equipe boa, para que possa auxiliá-lo nesse trabalho. Então, né, às vezes a pessoa não tem, né, esse privilégio, né, essa oportunidade que eu tive, mas se ela se cercar de pessoas boas ali com ela, de uma equipe técnica com ela, que vai auxiliar, que vai ajudar, com certeza vai fazer um bom papel, um bom trabalho. Sim, não, mas você falou da sua oportunidade, mas no seu caso eu acho que não foi nem oportunidade, você correu atrás. Você foi guerreiro, né, colocou a armadura e eu acho que todo vereador deveria se capacitar, deveria procurar essa capacitação também. E você quer falar de mais alguns projetos que você tem em mente aí, ou que você já fez, um projeto ou mais projetos? Então, outro projeto importante também, que é lei aqui na cidade, que foi de autoria minha, foi na época da pandemia, né, que as entidades religiosas tiveram que fechar as portas, isso aconteceu via decreto, e eu entendi que não poderia ser fechado via decreto, porque as entidades religiosas, elas têm o direito garantido pela Constituição, então não pode fechar a igreja, templo, né, por decreto. Então, e a hora que o povo está mais precisando. Na hora que as pessoas mais precisaram. A pandemia que o povo mais precisou de Deus. O pessoal mais precisou do apoio espiritual, porque as pessoas estavam abaladas emocionalmente, Sim. As pessoas perderam familiares, depressão, amigos, entes queridos. Então, foi um momento importante também, na hora que fecha as entidades religiosas aqui de Itabirito, eu entro e faço uma lei para que as igrejas, né, as entidades religiosas, passem a ser serviço essencial, claro, respeitando todas as medidas sanitárias, porque ninguém vai desrespeitar aqueles que têm o conhecimento técnico na área, todas respeitaram as medidas sanitárias, mas as portas permaneceram abertas, os cultos foram preservados, a Constituição foi preservada aqui nessa época, nesse período, uma lei que foi de iniciativa minha, então hoje qualquer situação que acontecer, todas as entidades religiosas vão ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Tiveram entidades religiosas na época que não quiseram abrir,
mas elas tiveram o direito delas de culto, de ter as portas abertas, resguardado por essa lei que eu fiz lá na Câmara Municipal. Com essa lei deu essa flexibilidade de opção, né? Sim, então elas tiveram a opção. Então, se acontecer qualquer situação posteriormente, essa lei resguarda aí as entidades religiosas para que as pessoas possam receber ali o auxílio, né, espiritual, a orientação, o consolo, o conforto, porque muitas pessoas na pandemia, como você colocou, tiveram problemas de depressão, problemas psicológicos, tem pessoas que até hoje estão enfrentando situações os sintomas da Covid, além dela encarar o sintoma da doença em si, né, de forma orgânica, ela ainda tem que ter o psicológico ainda para enfrentar isso, né? Sim, sim. Então não foi fácil. Então foi algo importante, né, que a gente conseguiu fazer aqui na cidade, que também é algo que qualquer situação que acontecer daqui para frente, as entidades religiosas, tanto o padre tem o direito de escolher, quanto o pastor, quanto o apóstolo, né, quanto a comunidade espírita, todo mundo vai ter a opção de fazer a escolha, né, a liberdade, né, a questão da liberdade. Claro, tem que prezar por isso sempre. Tem que prezar e tem que respeitar e não limitar ou censurar a liberdade das pessoas, né? Foi o que foi falado ontem no debate, teve um debate na minha cidade que, se eu não me engano, foi a presidente da OAB que falou, que ela falou muito bem, olha, eu posso não concordar com o que você fala, mas jamais vou querer tirar seu direito de falar, né? De privar você da sua liberdade de querer falar, né? Então isso é muito interessante mesmo, da questão da liberdade. E aí, Flávio, a gente pega, né? Eu gosto muito de estudar a Bíblia, e aí a gente pega, né? A Bíblia, Deus dá a todos nós a liberdade da pessoa fazer as escolhas que ela entender na sua vida. Ela tem o livre-arbítrio, ela pode escolher o que ela vai fazer, o que ela quer ser, ela tem o direito de escolha. E aí eu não concordo com o Estado, vem o Estado e fala, ó, você não tem mais liberdade. E aí a gente vê, né, o rumo que o mundo vai tomando por isso, né, porque o Estado quer interferir às vezes em coisas que não tem que interferir. Exatamente. Logicamente, né, que o Estado ele funciona para fazer essa regulação social, claro que ele tem que criar as leis e as normas ali para ter minimamente uma forma de convivência entre as pessoas. É claro que isso tem que acontecer, mas ele não pode pegar o cidadão e falar, ó, cidadão, a partir de hoje você não tem liberdade de nada. Quem vai controlar a sua vida sou eu, Estado. Eu que vou controlar o que você vai pensar, eu que vou controlar o que você vai comer, eu que vou controlar a sua vida, o que você vai injetar no seu corpo, né? Então eu acredito muito nisso, que tem que ser mantida, né, a questão da liberdade. Não, isso é fundamental. E você falou desse lado religioso, o que a religião é para você hoje, doutor Ezio? Então, a religião, né, não a religião, mas Deus, né, que é o meu Pai, é o meu Senhor, é aquele que eu busco a direção de tudo que eu vou fazer na minha vida. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu primeiro oro de Deus primeiro e peço a direção para Ele. Então, eu tenho certeza que até aqui Deus tem me direcionado em tudo, todas as decisões que eu tomo na minha vida. Primeiro eu oro e peço a Deus para estar me conduzindo. Tudo, desde as coisas pequenas até as coisas máximas, eu sempre faço isso. Porque o plano dele é sempre melhor. Sempre peço a Ele que a vontade dele prevaleça. Se a minha vontade for uma e a dele for outra, eu sempre peço a Deus que a tua vontade é que prevaleça, porque eu sei que o Senhor tem o melhor caminho, a melhor solução, o Senhor tem o melhor para a minha vida. E quando é a vontade dele, parece que a gente não tem dúvida. É impressionante, às vezes a gente fica meio em dúvida, se eu tô com dúvida é porque ainda não vê a voz de Deus ainda falar, mas quando vem é igual uma flecha, né? Parece que a gente tem a certeza absoluta mesmo, é um negócio impressionante. Verdade. Doutor Edson, no caso, você veio com uma história de batalha mesmo, superação, né? Desde igual você falou aí no início da borracharia até hoje. Você quer falar de mais alguma história de superação? Ou essa mesmo? Você acha que é essa mesmo? Superação todo dia, né? Superação todo dia, né? Que a vida é assim, né? A gente vence uma batalha, vem outra batalha, a gente vence um problema, vem outro problema. Sim. A gente tem que ser resiliente, ter força para a gente não se abater diante, né, dos insucessos, diante das dificuldades, e nem ficar tão entusiasmado e extasiado quando a gente tem uma vitória, porque tudo passa, eu entendo que tudo é passageiro, tudo tem o seu ciclo, então nem ficar deprimido demais quando estiver no período de baixo, porque a vida é assim, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos de dificuldade, a gente tem momentos que está tudo bem, a gente tem momentos que a gente está ali, né, nos desertos, né, sim. da vida, então nem nesses momentos ali a gente pode ficar deprimido, angustiado, achando que a vida acabou, que tudo acabou, mas ser resiliente, ter força para a gente continuar a caminhada,
e nem também eufórico demais, tá tudo bem, tá tudo bem. Bacana isso, mas a gente tem o equilíbrio, né? O equilíbrio. Um pouco da personalidade de Jesus, né? Jesus não era tão eufórico, mas também não era tão melancólico. Ele tinha essa calma, né? Essa calma interior, né? Sim, é o equilíbrio, né? Tudo precisa ter o equilíbrio, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Então, eu acredito que a nossa vida ela tem que ter o equilíbrio, a medida certa, para a gente poder passar e completar aí a nossa carreira, né? Quando terminar a nossa vida, a gente poder falar, não, cumpri a minha missão, fiz o que eu tinha que fazer, cumpri meu papel, combati o bom combate, eu guardei a fé, eu permaneci aí firme até o final. Resistente. E você falou, que eu achei muito bacana, pessoal, ele falou da esposa dele aqui, né, ajudando ele aí nos bons conselhos. Doutor Edson, você tá casado tem quanto tempo? Estou casado há 23 anos. Olha, raridade, viu, pessoal? Isso é raridade, viu? Eu sempre trago gente aqui com casamento top aí, que tá há muito tempo, porque hoje a sociedade só fala de divórcio, separação, então é muito bom a gente trazer exemplos do bem também. Casado há 23 anos, bem casado, Janaína é minha parceira. Alguma dica que você possa dar pro pessoal aí, de relacionamento aí, que pra ser mais feliz, pra conseguir viver 23 anos junto? O relacionamento é uma parceria, são pessoas, né, diferentes, cada um com a sua personalidade. Sim. Mas cada um tem que se completar. Então, o casamento, a pessoa tem que entender isso, que é uma parceria, que ambos são parceiros e que vão chegar e tem que chegar ali no mesmo objetivo, que é o sucesso mútuo. Então, o casal tem que ser amigo, o casal tem que ser companheiro, o casal tem que vencer as lutas junto, que vão ter lutas, as diferenças precisam ser bastante dialogadas, conversadas, resolvidas, para que o problema não aumente. Né? Tem que ser bom negociador na relação também, né? Começa, né, a boa administração, como a Bíblia fala, dentro de casa, né? Exato. A Bíblia dá essa receita, né, de que a pessoa que quer ser um bom líder, sim, ela primeiro tem que saber governar e administrar a sua própria casa. Então, quem não consegue administrar a sua casa não será um bom administrador, seja, né, da igreja, das coisas de Deus, ou em qualquer outro lugar. Então, acredito que essa primeira gestão ali, essa primeira administração é com a esposa, com os filhos. Porque a boa esposa, ela dá a paz, ela dá a tranquilidade pro cara ir pra guerra, né? Exatamente. Então, é muito bom quando você tem essa segurança, esse conforto, e aí você quer sair pra dar tudo pra sua família mesmo, você quer lutar mesmo, sair de casa pra matar um leão mesmo. E mandar um beijo aqui pra Janaína, um beijo, te amo, viu, meu amor? Top. E a gente tá junto aí nessa caminhada, né? Nos momentos difíceis você tava comigo, nos momentos bons também, a gente vai permanecer aí até o final. Bacana demais. E família, você tá com uma filha, né? Família, o que é pra você, doutor Edson? Família é a base, né? A base Deus tudo, em primeiro lugar, em segundo lugar, a gente precisa preservar e cuidar da família. A minha filha tem 16 anos, adolescente, sonhadora. Não é tão fácil, né? E aí a gente vai orientando, direcionando, e falando, e conversando, né? Sim. Essa geração agora é uma geração que a gente precisa ter todo cuidado, toda paciência, né? Toda sabedoria para poder orientar os jovens, né? Não da forma como a gente viveu lá atrás, mas antigamente era raiz, era mais no tapa, né? Era mais aquela mais bruta, né? Hoje em dia, meio que assim, você tem que ser um consultor, você tem que ser, né, alguém, igual você falou mesmo, dar a direção, mostrar o caminho, mas, né, vale da pessoa, e sabendo que eles vão ter que fazer as escolhas deles lá na frente. Sim. Então, tudo que a gente puder orientar, e eu prezo em fazer isso, sempre orientar, sempre em sentar e apresentar, ó, Júlia, é isso que acontece, sabendo que lá na frente ela vai ter que tomar as escolhas e essas decisões que ela vai tomar, ela que vai ter que tomar. Ser sincero, conversar de tudo, né? Mas a gente faz a orientação, sempre orienta e conversa para que lá na frente ela faça as melhores escolhas lá na vida dela. Show demais. Doutor Edson, o pessoal aí não tem como reparar, o doutor Edson deu uma emagrecida, ele tá fitness aqui, né? E ele me falou que parou de comer açúcar. Eu acho assim, é um excelente exemplo para a saúde. Eu também não gosto, aqui em casa não tem açúcar, né? E você acha que é importante essa parte da saúde? Você falou de projetos para a saúde aí. Eu acho que é importante também, hoje, você, na sua função, a responsabilidade que você tem, cuidar da saúde. O que você dá de dica aí pro pessoal da saúde? Tem gente que me para na rua e fala assim, nossa, você emagreceu, achando que é por causa da campanha. Eu achei que era também a campanha. Eu falei, não deve estar dormindo, deve estar o dia inteiro. A campanha até contribuiu também, né? Mas eu fiz um propósito, né, de cortar o açúcar, cuidar da saúde. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da alma, a gente precisa de ter uma vida completa. Então,
entendi, né, que o açúcar é um grande vilão aí da saúde. Então é aliar isso, né, uma alimentação saudável com as atividades físicas regulares, para a gente ter uma boa saúde, o nosso corpo envelhecer sem doenças, né? Sim, então sim. é importante que a gente venha se cuidar. Então, e melhora a mente, melhora o psicológico também automaticamente, né? No início, eu vou dizer para vocês, não é fácil, mas depois o próprio organismo, o paladar acostuma. Já acostuma, né? Sem o açúcar e é uma ótima saída. Eu tirei o açúcar do café, foi o mesmo processo também. No início, aquele trem amargo, hoje se eu botar um pouquinho de açúcar, o paladar ele acostuma mesmo. Você começa a sentir prazer no amargo ali, né? E aí você tá falando do cafezinho, né? Aí você vai ficando um pouquinho mais enjoado, né? Aí você vai pesquisando, esse café amarga demais. Aí o pessoal, não, tem que comprar o café gourmet. Que ele já é mais doce e natural, né? Não vai amargar tanto. Aí você vai lá e compra o café gourmet e tal. Mas foi uma opção mesmo que eu fiz de fazer esse corte, cuidar da saúde, porque a gente precisa cuidar da saúde. Todos nós, né? Todo mundo aí, a gente tem que envelhecer saudável, a gente tem que envelhecer com o nosso corpo fortalecido. E hoje, né, várias doenças, não só a diabetes, que é uma delas, né, por causa do açúcar, obesidade. Mas hoje, obesidade, vários cânceres hoje também é proveniente da alimentação, produtos industrializados aí, que a gente acaba consumindo isso aí em massa. Então é importante a gente controlar, a gente diminuir esse consumo, né, de produtos industrializados, tentar consumir produtos naturais, orgânicos, né? Cuidar do corpo mesmo, cuidar do corpo, porque a doença, né, quando vem, não é fácil. Não é não. Sofre não só a pessoa, mas toda a família sofre também. Quando tem um caso de doença, um caso de câncer na família, então todo mundo, a família toda sofre. É verdade, não pessoal. É só a pessoa que sofre. Cuidem da saúde, se não for por você, cuide pela família. Igual o Dr. Edson falou que tem uma filha e ele quer ver a filha dele crescer, né? Ele quer estar nesses momentos presente, com saúde, né? Então cuide, não pensando até em você, pense nos outros. Sim, né? E a gente tem que educar pelo exemplo. Sim. Então, o que eu reparei? Que a nossa alimentação estava desregulada e acabava trazendo isso também, né, para a família, para todo mundo. É, uma coisa puxa a outra. Você começa a dar o exemplo arrasta, de alimentar, né? Então, querendo ou não, todo mundo tem que se adequar àquilo lá. Então, família fitness, a família demais, toda já está aí no propósito, né, de melhorar a alimentação, de balancear o que vai ser feito, né? E vai ser pessoas melhores fisicamente, mentalmente, só ajuda, não tem nada. Dorme melhor, tem mais energia, disposição, né? É bom demais. Doutor Edson, e heróis? Você tem algum herói ou heróis assim que você tem assim como referência que foram que te deram uma base ali? Então, minha referência, né, é Jesus Cristo. Melhor de todas. Sempre analisar e ter uma pergunta que é muito legal nos momentos de decisão. O que Jesus faria, que eu sempre trago também, né, na minha memória, quando eu vou tomar alguma decisão, sempre eu penso nisso, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse nessa situação, nessa condição, o que ele faria? E assim eu procuro conduzir a minha vida assim, a minha referência, é o meu exemplo, e esse jamais vai me decepcionar ou vai decepcionar ninguém. Os homens são falhos todos, têm seus erros, têm suas falhas, e acabam muitas das vezes decepcionando, né, as pessoas, mas Jesus nunca vai decepcionar Jesus foi ninguém. O melhor líder, foi o melhor gestor de equipes, foi o melhor psicólogo, né, e foi o melhor, ele sabia de tudo, realmente não tem como ter referência melhor. E no caso, você viu o filme 300 há muito tempo. Já assisti o filme 300 há muito tempo. Lembra de alguma coisa assim que você possa... Aí eu vou até fazer uma analogia aqui, que tem uma passagem na Bíblia que eu gosto demais. Eu estava até meditando, estudando essa semana, e tem tudo a ver com o filme 300, né? Que é Gideão e os seus 300 também. Os 300, né, lá de Esparta, foram para a batalha estrategicamente, né? Eram exército. Poucos contra muitos, né? Eram os 300 contra mais de 1 milhão, né? E ali eles foram traídos, perderam a batalha, mas ficaram para a história, né, como vencedores. E essa analogia aí com os 300 de Gideão da Bíblia também foi parecido com isso. Porque primeiro Deus chama todo mundo para ir para a batalha contra os midianitas e ali aparecem 32 mil para lutar contra 1.200.000. Parecido com o filme aí, ó. É verdade, o exército muito grande. E aí Deus fala com Gideão, não, tem muita gente. Peça aí aos tímidos e aos medrosos que vão para casa. E aí voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. E aí Deus fala para Gideão de novo, é muita gente ainda. Pede para ir até as águas e quem
beber água como um cão, que estiver ali atento, que estiver vigilante, você separa de um lado e os outros você manda para casa. E aí sobraram 300 para lutar contra 1.200.000. E aí o bacana é que Deus passa toda a estratégia para Gideão, como é que ele ia vencer com 300, 1.200.000. Olha só, hein? E aí Deus fala com Gideão, ó, você vai cercar o arraial dos midianitas, cada soldado vai estar com um cântaro na mão, com uma tocha de fogo, com uma trombeta, com a espada embainhada, e depois que você cercar todo o arraial, você vai jogar os cântaros, eles vão tocar a trombeta e vão gritar, e ali você vai ter a vitória. E assim aconteceu. Olha, bacana, eu não sabia com detalhes assim. É uma estratégia legal. Assim, né? Deus com poucas pessoas, contando com poucas pessoas, mas pessoas corajosas, valentes, determinadas a vencer, com toda uma estratégia, e o bacana é que tem, né, os detalhes ali da estratégia, vocês têm que fazer exatamente desse jeito aqui para dar certo. E aí, quando os midianitas levantam, né, eles acham que estão cercados, e um começa a matar o outro, e aí Gideão tem a vitória, como no filme, né, os 300 também que lutaram bravamente para vencer. Eles, no caso, no filme, eles perdem, eles né? Eles perdem porque foram traídos. Mas tinha uma estratégia que eles seguraram o exército durante vários dias, né? No corredor. O exército não podia todo entrar no corredor, a partir do momento que afunilava, eles tinham a vantagem porque eram melhores guerreiros, né? Então, mas é muito legal saber dessa estratégia, porque Deus é o Deus do impossível mesmo. Né? Na hora que você me chamou, logo eu fiz essa analogia. Não vou ter que falar aí dessa estratégia. Não, é legal. Foi de poucos, mais determinados, sim, resilientes. E com Deus que é o do impossível, né? Que ele faz o impossível. Exatamente, né? Confiando, né? Não simplesmente na sua força, mas confiando ali que algo sobrenatural aconteceria. E é assim que a gente tem que conduzir a nossa vida, sempre confiando em Deus, mesmo diante, né, das dificuldades, das adversidades, dos problemas que às vezes parece que não vai ter solução, mas é a gente colocar a nossa confiança em Deus e ser forte, em frente. Tem que ser. Doutor Edson, e aí, agora eu te pedi as características do vereador, e agora para a vida moderna, para a gente ser um guerreiro aí, e pra ter, igual você falou, essas características aí que você acabou de falar, detalhe um pouco mais para o pessoal aí, o que o cara tem que ter hoje para ser um guerreiro da vida moderna aí? Guerreiro da vida moderna, uma vida moderna, uma vida que a gente não tem tempo, sim, uma vida que a gente é consumido mesmo, né, com trabalho, com as várias atividades do dia, né? Hoje o dia passa voando, que é tanta coisa que a gente faz. Muita demanda, né? Muita demanda, muito problema, muitas situações. A gente tem que nunca perder a nossa fé, ter os momentos ali para a gente cuidar, né? Tanto da nossa mente, quanto da nossa parte espiritual, quanto do nosso corpo. A gente não deixar essas coisas para um segundo plano. É um erro que muitas pessoas cometem hoje, né? Que ela vai atropelando tudo e ela esquece, né? Tanto de cuidar da sua mente, do seu corpo, quanto da sua vida espiritual, para que ela possa recarregar as energias para continuar, e a gente ser resiliente, a gente ter resiliência, a gente ser forte mentalmente, para que a gente possa conseguir superar todas as dificuldades que aparecem aí. Todos os dias a gente tem que matar um leão, todos os dias a gente tem que enfrentar as adversidades, vencer e continuar a caminhada. É legal você passar essa realidade, é o que eu também geralmente passo aqui no meu canal para as pessoas, porque problemas vão vir, flechadas vão vir de qualquer lugar, né? Então quem já se prepara psicologicamente para isso, bota uma armadura literalmente, né? Já fica, igual você falou, mais resiliente mesmo, mais preparado, né? Ô Flávio, e quem é que nesse mundo, nessa vida, não tem as cicatrizes, né? As marcas mesmo. Exatamente. Das guerras, e a gente tem que ter orgulho delas, né? Os espartanos, eles tinham orgulho da cicatriz. O cara não tem braço, não tem olho. Eles falavam assim, ó, esse é um grande guerreiro. Né? Então eu acho que tem como a gente passar dessa vida e falar, só tive vitórias, não tive nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Mas infelizmente tem gente que hoje ainda está na ilusão que a vida é só o que me faz bem, eu só vou fazer o que me faz feliz. Infelizmente tem pessoas que ainda têm essa ilusão, né? E tem que estar preparado, né, às vezes para passar por dificuldade. Tem que estar preparado, e as dificuldades, só complementando, que as dificuldades só nos tornam mais fortes, mais experientes para os próximos níveis, para os próximos desafios. É verdade, com certeza. Isso aí te capacita, Deus capacita os escolhidos, né? E cada problema, ele parece que ele te capacita antes, né? Para você enfrentar a situação. É verdade. Não é? Cada uma que você vai vencendo ali, você vai ficando mais forte. Doutor Edson, uma honra, foi um prazer, fico muito feliz aqui, muito legal aqui a aula que você deu aqui pra gente aqui, né? E se você quiser deixar uma mensagem final pro pessoal. Eu que agradeço aqui a oportunidade, foi um prazer aqui esse bate-papo.
Quero voltar mais vezes aqui pra gente conversar sobre outros assuntos. Vamos sim. E agradecer assuntos. Vamos sim. E agradecer mesmo aí a todos que estão acompanhando aqui essa transmissão aqui, né, esse podcast. Agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, dividir um pouquinho aí das minhas experiências, sim, para que as pessoas possam me conhecer um pouquinho mais, né, fora da questão política, fora da advocacia, mas conhecer um pouquinho mais da quem pessoa, é o Dr. Edson. É verdade. E com certeza, né, votar com consciência, né, pessoal? Votar, né, saber escolher bem as pessoas, né? Acho que é interessante isso, né? Fazer a escolha certa, porque quem você escolher para te representar vai decidir a sua vida, então vote com consciência. Beleza. Espartanos, gostaram da entrevista? Manda aquela bicuda espartana no like aí, entendeu? Compartilha esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que é um vídeo que agrega na vida das pessoas, que essa é a missão, é o objetivo, é o propósito do canal, né? A gente passar boas histórias aqui, boas reflexões, né? Então compartilha esse vídeo aí. E claro, você que não é inscrito, se inscreva no canal, manda bicuda e é isso aí. Espartamos junto aí. Arru! Arru! Aê! Valeu, doutor Edson. Obrigado.